Comandos essenciais para a administração de servidores Linux. E aqui temos um caso que se repete em vários momentos, que é a criação de usuários em lote. Botei criação aqui de mais de 1000 usuários, só para não dar aquela chance de querer fazer isso à mão, né? Ninguém vai criar 1000 usuários de forma manual. Então a gente tem que ter um procedimento automatizado. É isso que eu vou mostrar. Então o comando aqui, isso já existe no Linux, certo? Não é fazer em lote um for, fazer um loop lá com um monte de add user. Não precisa fazer isso. Já existe um comando para isso. Uma coisa que eu sempre comento com meus alunos. O mundo Linux é um mundo que foi herdado muito anteriormente do mundo Unix. E nós estamos falando aqui do Unix do final dos anos 60. Então a gente tem mais de 60 anos de experiência de outros administradores de sistema. Muitos já não estão mais entre nós, né? Mas que deixaram esse legado todo aí. Então assim, ó, ninguém tem que reinventar a roda. Vamos aprender com a galera que já passou por isso. Lembre-se, as coisas não começaram agora. Por isso que é importante entender um pouco a evolução, né, dos sistemas operacionais, das ferramentas, para sabermos que algumas coisas já existiram, certo? Já foram criadas e às vezes são até esquecidas, né? Então o que faz o New Users? Permite criar e atualizar novos usuários em lote, ou seja, um conjunto, um pacotão de usuários. Então o que faz esse comando aqui? Ele é bem simples de uso. Ele lê um arquivo para importar os usuários. E esse arquivo tem um formato, que é similar ao etc passwd. Então, nome, senha, a identificação do usuário, o ID, o grupo, a descrição, que é o ecos aqui, então normalmente tem o nome completo aqui, o home e o shell, se esse usuário tem shell. Então como é que se usa? New users, arquivo usuários.txt. O que tem nesse arquivo usuários.txt? Vai ter um usuário por linha, separado por 2 pontos, com esses campos aqui. Então as configurações desses novos usuários, elas podem ser alteradas, inclusive aqui no login deps. Então, eu quero modificar, adicionar alguma pasta, quero modificar o ponto profile dos usuários, a modificação é feita aqui. Então, nós vamos ter algo assim. Esse aqui é um exemplo de um arquivo que tem que estar desse formato aqui. Então, o nome do usuário, a senha. Os outros campos eles podem ficar vazios, que são gerados no próprio sistema. O nome completo, onde fica o home desse usuário e o shell. E aí, um para cada um dos usuários vão ser inseridos. Quantos usuários eu posso colocar aqui? Mais de 1000? Certamente. Quantos vocês quiserem. Ok? Então só cuidem que os campos são separados por 2 pontos. Legal. Essa é a parte simples na questão de criação de usuários. O problema todo, na verdade, nem é o new users. O problema está em gerar esse arquivo aqui. E aí que eu quero deixar uma dica para vocês. Então, olha só, um desafio aqui. Criar 1000 usuários. O que tu tem normalmente de informações dos usuários? Estou falando o seguinte, imagina o seguinte caso. Nós vamos chegar para trabalhar segunda-feira e temos um problema. Temos que, sei lá, a empresa aqui adquiriu outra empresa. Temos que criar todos os usuários dessa empresa que foi adquirida no sistema qualquer, certo? A gente está falando de Linux aqui, mas pode ser qualquer outro sistema. Pô, vou ter que criar esses caras como? Que informação tu tens? Bom, tu tem informação pelo menos do nome completo desses usuários, né? Então, a partir desses nomes, tu pode criar um username. A partir do que? Nomes e sobrenomes. Aí tu tem um probleminha. Tá, se tiver um conflito,
Se eu tiver, sei lá, 2maria.silva, como é que tu vai usar o sobrenome do meio? Tu vai gerar um outro username? Então isso aqui é um probleminha, certo? Eu vou mostrar como é que a gente pode resolver. Outra forma bastante comum, e aí depende do sistema que vai se aplicar aqui, às vezes não se aceita um usuário somente com números, né? O uso do CPF. Se tiver o CPF, tranquilo, né? O CPF é único. Então, não tem esse problema de ter conflitos aqui. Então, essa é a opção, né, que se usa CPF em usuários de sistema. Mas pense uma coisa, tá aí o e-mail do cara. O e-mail dessa pessoa vai ser o CPF? Essa é a pergunta. Vai ser o CPF? Não. Vai ser um usuário num formato textual. Então, voltamos ao problema aqui, certo? Bom, ou a outra opção, inventa aí um número de matrícula, inventa qualquer coisa, certo? Que também não é uma boa opção, né? Por quê? Porque o usuário vai esquecer o próprio usuário dele. E não é só a senha que ele esqueceu inclusive o usuário, né? Se não tiver nenhuma relação com o nome dele, ou com algum documento, ou com o número de matrícula, o número de funcionário, bom, então vamos lá. Aí, chega a salvação aqui. Estou brincando, mas não, certo? Não é uma brincadeira, isso é sério, ok? Eu disponibilizei um script que monta usuários para se usar na ferramenta New Users. Então esse monta users aqui está disponível no GitHub. Ele é criado em Python 3. Não tem praticamente nada de módulos exóticos aí, certo? É bem padrão. O que faz esse script aí? Eu vou mostrar ele aqui em execução. Ele pega uma lista em texto só de nomes e, a partir dessa lista só de nomes, cria a estrutura para se usar no New Users. Ou seja, cria um usuário, cria a senha, cria o home, coloca o nome completo. Além disso, tira os acentos, resolve os conflitos. Mágica, né? Interessante. Então, vamos dar uma olhada. Legal, está disponível. Ok? Bom, então olha só. Primeiro vou mostrar onde é que ele está, né? Está aqui, ó. Só um comentário. Tem duas versões, ok? Essa versão 2 aqui possibilita outros formatos de usuários. Eu vou mostrar as duas, ok? Mas qualquer uma delas vai servir para o caso do New Users. E outra, como é que eu testo isso aí? Eu quero pegar uma lista de nomes e testar. Eu deixei 3 tipos aqui, certo? Com um número bem considerável de nomes gerados aleatoriamente. Depois eu vou fazer um outro vídeo com um gerador, que eu já fiz também, um gerador de nomes. Então ele pega a partir de nomes e sobrenomes e monta usuários fictícios, ok? Para testes, para preenchimento de banco de dados, é interessante. Mas esse é um outro vídeo. Então, está aqui no GitHub, disponível para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui, fazer algumas execuções para vocês verem como funciona. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os scripts e eu tenho uma lista de nomes que eu baixei daqui. Eu estou usando essa primeira aqui, ó, usuários completo. Tá, então o que tem aqui nessa lista de nomes? Nomes aqui, num total, né? Vamos ver aqui. Tinha 1000 e poucos, vamos ver. 1003. Tá bem. Então eu vou executar a versão 1. Vamos lá, o help aqui, ó. Que informações a gente tem que passar aqui? O arquivo, né? Então é o arquivo lista nomes. A senha, o tamanho da senha. O padrão aqui, se não me engano, são 7 caracteres. Lembrando, pessoal, isso aqui é Python, é um script, vocês podem alterar e fazer da forma que quiserem. Se vai ser gerado estatísticas no final,
se ativa ou desativa, o padrão é ativado. E o formato da saída, que o padrão é para usar no New Users. Mas a saída pode ser em CSV também e se usar em qualquer outra aplicação. Então, não é exclusivamente para usar na ferramenta do Linux New Users. Aproveitando a versão 2 aqui, o que tem de diferente, né? Então, aqui foi acrescentado a possibilidade de se fazer o formato de usuário nome, ponto, sobrenome, ou iniciais aqui e sobrenome. E a opção de não remover os acentos. Por padrão, remove, certo? Então, daqui a pouco eu quero manter, não no username, o sobrenome com acento, mas o nome completo eu quero manter com acento. Então, aí pode-se optar aqui. Essa é a diferença da versão 2 para a versão 1. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na execução. Então, recapitulando, monta. Vou passar o arquivo lista nomes. Ele vai jogar na tela, certo? Então, se eu quiser guardar esse arquivo, é só direcionar num nome qualquer, sei lá, saída, e fazer o salvamento disso para aplicar onde quiser, ok? Então, vou jogar na tela aqui primeiro. Executei. Então, eu peguei uma lista de usuários, só o nome completo. Detalhe, tem acentos, ó, ok? Então, ele trata isso. Então, por exemplo, o acento está no nome completo aqui e não está quando se cria o username, que ele não vai aceitar, no caso do Linux. Cria a senha com o número de caracteres definidos, o home, o shell, e o resto das informações elas vão ser adicionadas pelo sistema operacional. E aqui embaixo tem umas estatísticas que diz o seguinte, ó, foram encontrados 5 conflitos, ou seja, o script não conseguiu resolver casos onde o nome e sobrenome acabou ficando repetido. Então, do total de 1003 linhas aí, processadas 1033, na primeira tentativa, o que é? Peguei primeiro nome, segundo nome. O nome, desculpe, o último sobrenome, né? E agrupei, ó, foi o que eu fiz aqui. Então, esse usuário aqui, Eduardo Monks, por exemplo, na primeira tentativa, deu sucesso. Mas esse de baixo aqui, não. Porque já existia um Eduardo Monks. O que ele fez? Ele pegou o sobrenome do meio aqui. Então botou Eduardo Maronas aqui. Na verdade, Maronhas, né? Mas não tem um acento. Então esse cara se encaixou na terceira tentativa. Na segunda tentativa, desculpa. Na terceira não entrou ninguém. Mas 5 deles não conseguiram se resolver. Então de 1003, 5 não conseguiu resolver. Tá, quais foram? Mas eu vou ter que fazer à mão. E aí o script gera o seguinte, ó, ele gera um conflitos.csv. Então vamos olhar aqui, ó, conflitos.csv. Então esses caras aqui, alguns casos só tem um sobrenome, né? Outros são nomes muito comuns. Então esses caras aqui conflitaram, ó. Então esse aqui acabou ficando Renata, porque o Santos já tinha, Machado já tinha, então ele caiu aqui. Não foi criado, certo? Isso aqui não foi criado. Isso aqui tem que ser tratado pelo administrador de forma manual. Mas aí eu não vou criar 1003. Eu vou criar aqui e vou ter que escolher alguma forma de usar alguma forma de diferenciar, né, esses usuários aí. Bom, então é assim que funciona o script, certo? As variações dele são, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, vamos pegar de novo a lista desses caras, ó, vou gerar de novo. Então eu vou pegar, por exemplo, esses usuários aqui, ó. Eu tenho esses outros aqui também. Aqui, ó, vou pegar esses caras aqui. Essa galera aqui, ó. Eu vou criar, deixa eu ver aqui, é um teste que eu criei, ó. Eu vou criar esses usuários no sistema Linux agora, botei aqui.
Então o que eu estou simulando aqui? Eu quero acrescentar esses caras no sistema, eles não estão. Então, new users, teste.txt. Pô, não deu resposta nenhuma. Como é que eu vou ver se criou ou não? Vamos pegar um deles aqui. Essa aqui, Camila Alves. Vamos lá. Vamos listar os usuários. Vou fazer um grep Camila Alves. Está aqui, a Camila Alves foi criada. Tá aí a senha do usuário, como é que eu passo para ele? Uma das formas de fazer aqui é tu configurar que esse usuário... Claro, é outro comando para fazer isso, certo? Tem aqui trocar a sua senha no primeiro login. Então tu expira a senha dele. Mas a senha inicial vai ser essa aqui, ó. Essa já é a senha, ó. Então ela fica documentada num arquivo. Então, para criar uma quantidade grande de usuários em Linux, o comando é o new users. Então veja, o uso é simples. A grande briga é montar esse arquivo aqui a partir de nomes, por exemplo. Então vocês podem usar esse script aqui, monta users, que vai ajudar vocês com certeza, não só para isso, né? Agora eu vou mostrar um teste aqui, que eu vou criar um arquivo, só que eu não vou criar ele para usar no new users. Eu vou gerar esse cara aqui num formato CSV, ó. Então, eu vou usar assim, ó. -o e vou usar o 0. Então, o que ele me criou? Ó? Vejam, ele me criou um arquivo separado por ponto e vírgula. Com que informações? Com o usuário, ponto e vírgula a senha, ponto e vírgula o nome completo. Então, isso aqui eu posso usar em qualquer outra forma de cadastro de usuário, né? Não necessariamente só no new users. Então esse formato aqui teria que ser usado talvez um outro script de importação para importar num AD ou coisa do tipo assim. Então, pessoal, isso aqui é uma das formas de criação de usuários em lote no Linux. Então dê uma olhadinha no script, faça alguns testes, tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês.